Então eu tava no Rio de Janeiro naquela época e eu estudava na faculdade, fazia engenharia. Também? E eu decidi Fazia trancar produção. Ah, produção. Você fazia o quê? Civil. Civil. Boa. Você poderia ganhar mais dinheiro levantando prédios Não, aí, nenhum de nós poderíamos ganhar tanto dinheiro. Pode ser. Talvez a gente tá um pouco melhor A gente agora. tava no lugar errado se a gente queria fazer dinheiro. Mas os engenheiros, eles têm uma pretensão para empreendedorismo que é fogo, cara. Assim, bota a galera com para ver certeza. negócio, eles se dão bem. É bizarro. Não, geralmente. E naquela época, depois de anos, né, pô, investi numa educação privada. Eu cheguei a estudar em escola pública, mas era concursado, era uma escola pública boa lá do Rio de Janeiro, chama Colégio Pedro II. Estudei 2 anos lá. Conheço. Mas depois saí e fui ficar na particular, porque né, era maior que... Tipo, era boa. E depois disso, eu acabei né, chegando pra minha mãe e falando: mãe, sabe tudo isso aqui que você investiu a sua vida inteira pra eu conseguir ser alguém na vida? Não quero mais. Vou empreender. Vou fazer vídeo do YouTube. E aí ela... Uau! Aí ela falou essa, assim, pô, 21 anos de idade, largando tudo pra fazer vídeo do YouTube, meio queima-filme. Ah, você largou a faculdade pra fazer vídeo no YouTube? Foi, exatamente, cara. Uau, muito mais ousado que eu, que só larguei a faculdade porque eu achei que ia ficar rico empreendendo também. Não, mas eu achava isso também. Ah, Quer você dizer, tinha, você tinha a falsa sensação que em 6 meses você ia estar milionário mesmo? Não. Eu acreditava nisso. Não, mas não 6 meses. Eu coloquei uma meta, eu escrevi um cheque. Eu pedi um cheque pra minha mãe em branco lá, pedi pra ela riscar pra não valer nada. Mas eu tenho esse cheque até hoje. Eu falei: mãe, me dá um cheque aqui. Eu escrevi lá, coloquei a data. 2028. Eu ia ter acumulado... Isso era 2018, né? Quando eu comecei o 10 canal. Eu aninhos. coloquei 10 anos depois. Eu coloquei um cheque de 10 milhões pra mim mesmo. Nossa, muito mais Então. modesto do que eu, cara. Você colocou quanto? Não, eu não fiz o cheque, mas eu tinha certeza que em 6 meses ia ser milionário, cara. E Pois óbvio que, cara, que não deu certo, né? Então, a real é que eu não fazia ideia. Sabe quando você... Assim, eu tinha certeza que ia dar certo, mas eu não sabia quando. Sim, eu E tinha 2 anos pra fazer exatamente acontecer. isso. Eu tranquei a faculdade, né? Eu não simplesmente joguei tudo pro alto, tranquei. Então eu tinha 2 anos pra voltar. Se eu não voltasse em 2 anos, caducava a matrícula, eu tinha que fazer ENEM de novo. Eu não queria. Isso, eu também tranquei. Pronto. Então, depois de ter trancado a faculdade, eu falei: eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei o que eu vou precisar fazer, eu só sei que eu não vou me dar a desculpa pra depois, daqui a 2 anos, olhar pra trás e pensar: eu poderia ter feito mais. Mas, ô Breno, uma coisa que eu observei aqui, conversando com as pessoas, é que geralmente a capacidade de ação das pessoas, ela tá muito atrelado a um nível de dificuldade muito grande que ela vivenciou em algum momento da vida. Então, geralmente, o cara que ele passou um perrengue, não só financeiro, mas emocional, ou alguma coisa muito forte, ele tem lá na frente um poder de ação muito maior. Eu percebo que você tem esse poder de ação. E você passou por um momento disso. Da onde que vem esse poder de ação? Foi por uma dificuldade? Isso que eu falei faz sentido? Ou você acha que... Faz. Assim, eu tenho dúvida na causa. Eu acho que teve um momento que mudou minha vida. Sabe efeito borboleta? Tem uma coisa que acontece e que muda tudo. Tiveram alguns desses na minha vida, né? Meu pai foi um deles, obviamente, mas teve outro. Eu tava na faculdade, tinha um cara dando uma palestra, ele era um empreendedor, chama Gustavo Ziller. E ele é um empreendedor razoavelmente conhecido, até lá de BH. E aí ele contou uma história de como ele tinha o sonho de ter um programa de televisão fazendo o que ele mais amava, que era escalar montanha. O cara escalar montanha, isso que ele gostava de fazer. Apesar de ter os negócios dele, o que ele gostava de fazer era escalar. E aí ele falou: quer saber? Eu vou contratar aqui um filmmaker, um cara com um drone irado, e eu vou começar a narrar todo o programa como se eu já tivesse fechado com alguma emissora. E aí ele fez isso, pagou passagem pro cara do drone, levou ele pra escalar alguma montanha do outro lado do mundo e começou a gravar, cara, como se ele já realmente tivesse fechado. Fez todo, mandou editar e tudo. Foi lá no site do Canal Off, aquele e-mail de marketing de contato que todo mundo tem acesso. Ele mandou o material lá pra esse e-mail. Daí o que aconteceu? O Canal Off entrou em contato com ele e falou assim: Ziller, você foi a pessoa que conseguiu mostrar pra gente que fazer escalada pode ser algo maneiro. Vamos fechar. E aí o cara mostrou que ele arriscando e que por algo que veio da cabeça dele, ele poderia ter tido resultado. E na época eu não sabia disso quando eu estava na faculdade. Para mim era ou concurso público ou processo seletivo, pô. Não tinha outra opção. E aí eu entendi. Se eu arriscar e fizer alguma coisa com a minha atitude, então eu posso ter algum resultado. E aí eu comecei a entender. Foi aí que depois eu quis entrar na Renaudê. Foi aí depois que eu quis começar a empreender. Então foi muito mais despertar o seu lado ambicioso do que propriamente o lado do perrengue, do tipo, preciso sobreviver. Não, foi mais o querer conquistar algo do que Exato. propriamente dor, né? Perfeito, cara. Tá, entendi. Pois Faz sentido também, cara. Nunca tive esse lado de, putz, Legal. Amém, né? Não precisar passar uma situação em que eu tenho que... E é legal a gente desmistificar isso de que a pessoa precisa passar pra dar certo. Não tem nada a ver, cara. Geralmente acaba que é mais comum
Mas não que a brother, pessoa que não passe por isso... Cara, eu acho que assim, a gente tem que ser muito grato pelos privilégios que nos foram concedidos, porque tem muita gente que não tem isso. Mas eu vejo que assim, você é filho de uma família que, por exemplo, é muito bem estruturada, você mora aqui em Alphaville e você tá com tudo ganho na vida, putz, eu acho que assim, é sua obrigação fazer jus a isso. O que significa? Você não pode simplesmente chegar em casa, sentar, ficar coçando o saco, vendo TV e comendo Doritos, porra. Porque Sim. você já tem mais do que... Você já tá tão na frente, mas tão na frente, que é só fazer um pouco. Você é capaz de multiplicar a riqueza. Você tem acesso ao conhecimento. Você tem exemplos de pessoas que podem te guiar para você ficar mais perto ainda, porque seus pais já conquistaram. Então, puta, é sua obrigação fazer direito, entendeu? Se as pessoas que têm muito menos do que isso, também algumas delas conseguem, qual que é a desculpa, né? Que a galera que já tem tudo de mão beijada. Você acha que todo mundo pode enriquecer? Não acho. Eu acho que é perfeitamente justo. Acho que não Uau. deveria. Acho que a gente vive numa sociedade que vive pela lei do livre mercado. Pessoas largam em momentos diferentes. Eu acho que isso está errado. Acho que quanto mais a gente puder fazer que as pessoas larguem no mesmo lugar, ótimo. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo é vítima. Que às vezes a culpa do teu fracasso é 100% sua. Uau. Sim, existe azar, existe sorte e isso impulsiona ou atrasa muitas pessoas. Mas a gente não pode assumir, se a gente não chegou onde a gente quer, que foi o governo, que foi a pandemia, que foi Lula, que foi Bolsonaro, ou que foi o nosso pai. Porque às vezes, cara, mesmo as piores coisas podem acabar sendo bênçãos que vão fazer a gente ficar na frente de todo mundo. Uau. Tem uma história, inclusive, de um fazendeiro chinês, não sei se já ouviu, que é Conte mais. assim, um fazendeiro chinês, ele cuidava de cavalos, né? E um dia em que ele estava cuidando, um de seus cavalos escapou e fugiu. E aí os vizinhos, que eram muito chegados nesse fazendeiro, muito amigos, eles foram falar com ele e disseram: poxa, que pena, tadinho de você que perdeu seu cavalo. E aí o fazendeiro olhou para os amigos e falou: talvez. No dia seguinte, por algum motivo, esse cavalo voltou. Só que quando ele voltou, ele trouxe vários outros cavalos, tão fortes e tão bonitos quanto ele. E aí os amigos vieram falar com ele sobre o que tinha acontecido e falaram: uau, nossa, que sorte, que bom que isso aconteceu. E o fazendeiro disse: talvez. No dia seguinte, o fazendeiro colocou o seu filho para tentar adestrar esses cavalos selvagens que tinham chegado. E aí, o seu filho, por um golpe de azar, acabou caindo e fraturando a perna. Os vizinhos, que eram muito chegados no menino, foram falar com o fazendeiro: tadinho, que pena que isso aconteceu, que azar. E o fazendeiro olhou e falou: talvez. No dia seguinte, um grupo de oficiais militares veio até a casa do fazendeiro, recrutando jovens para serem levados a uma guerra que estava acontecendo ali perto. E, quando eles entraram no quarto do menino e viram ele de cama com a perna quebrada, eles falaram: a gente não vai recrutar você. Os amigos do fazendeiro ficaram sabendo da sorte que foi isso, vieram falar com ele: uau, que incrível! Ele vai conseguir sobreviver, ele não vai precisar ir para a guerra. E o fazendeiro falou: talvez. Então, na prática, a gente nunca sabe como coisas boas ou coisas ruins, num primeiro momento, realmente vão cascatear lá na frente para levar a coisas boas ou ruins. O ser humano é simplesmente leigo demais. A gente tem uma cabeça muito unilateral. A gente não é capaz de dizer como que alguma coisa que acontece vai acarretar lá na frente com toda a complexidade do universo. A gente é simplesmente incapacitado para isso. Uau. E, cara, quando se conta isso, eu começo a lembrar de todas as coisas que aconteceram no processo de abandonar, de empreender. E quando você entende que algumas coisas não deram errado, você fala: meu Deus, mas por que deu errado? Eu não acredito e tal. E, cara, hoje eu paro pra pensar que alguns negócios que eu realizei não deu certo para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque se tivesse dado certo, eu teria achado que era para eu continuar lá. Uhum. Então, às vezes, a gente costuma dizer aqui que às vezes a marreta que está tentando cortar madeira, Deus precisa parar de mandar a provisão para essa marreta. Ou seja, ele precisa parar de mandar árvore para essa marreta cortar. Porque senão essa marreta vai começar a achar que ele é feito para cortar madeira. Uhum. E aí, se ele passa por um momento de deserto, onde Deus para de mandar essa provisão, ele fala assim: caraca, preciso procurar outra coisa para fazer. Até que essa marreta encontra um prego para bater. E ela fala: nossa, mas como eu sou bom para bater prego. Uhum. E aí aquele negócio surge em 1 milhão de prego para ele bater. Uma abundância tremenda. Porque ele entendeu aonde ele deveria estar. Então eu percebi que em alguns momentos da minha vida, cara, algumas coisas tiveram que dar errado, porque senão eu ia continuar fazendo aquilo. Eu ia achar: nossa, eu nasci para fazer isso. Exato. E aí hoje a gente não ia estar aqui.
Einstein falava, você não pode julgar um peixe pela sua capacidade de escalar uma árvore, né? Uau, isso aí. A gente tem várias habilidades, cara. A gente vai para a escola e a gente tem notas que resumem o quanto que um ser humano tem, na toda a sua vida, a um número. Então, você pode ir bem em matemática, língua portuguesa e geografia. Isso não quer dizer que você é bom em jogar bola. Isso não quer dizer que você é um bom músico. Isso não quer dizer que você é um bom empreendedor. A gente está acostumado a ser avaliado com uma série de poucas coisas que dizem pra gente se a gente é bom, se a gente é ruim, se a gente vale a pena, se não é. Porque a gente simplesmente não foi exposto para essas outras áreas da vida para a gente poder desenvolver autoconfiança. Porque imagina, cara, uma criança que tem tanto sonho, tem tanta coisa que ela vai fazer, daí ela chega, vai tocar piano pro professor, o professor diz, você está fazendo isso, vai estudar porque isso daqui não dá dinheiro. Uau, e poderia ser o próximo, Beethoven, ou sei lá, Justin Bieber, ou sei lá, fala de um músico contemporâneo. Wesley Safadão, o que for, irmão. Tipo, tem gente que gosta, então que bom que existem pessoas que podem desenvolver um talento que é acima da média e deixar isso florescer. Imagina quantos Picassos, quantos Elon Musks, quantos Whindersson Nunes deixaram de florescer. Porque teve alguém que achou que aquele talento não valia a pena, apontou o dedo e falou, vai estudar para você ser alguém na vida. E eu escutei isso a vida inteira. Pois é. E dizem porque o cemitério é o lugar mais rico que existe. Uau. Que é onde estão todos os sonhos que não foram realizados.